Moabo, Antônio Chaves, você vai acompanhar a partir de agora aqui no programa Zona Livre. Muito bem, nós estamos neste momento aqui na Câmara Vereador de Jeremoabo. Vamos conversar com o vereador Antônio Chaves para bater um papo com ele sobre os últimos acontecimentos aqui em nossa cidade, especialmente sobre a vida política dele. Nós vamos bater um papo a partir de agora. Chaves, bom dia, meu querido. Bom dia, Márcio Lima. Bom dia, ouvintes da Alvorada. Para mim é um prazer imenso poder estar participando pela primeira vez dos microfones dessa emissora, que tanto tem trazido boas notícias aí. E agora, ultimamente, ela ganha de presente essa figura ilustre, o nosso querido Márcio Lima, uma pessoa competente, uma pessoa respaldada na fé, na responsabilidade. E estou aqui, Márcio, à disposição da sua pessoa para suas interrogações, perguntas, o que você puder fazer, estou disponível. Muito bem, Chaves, não tem sido fácil sua vida nesses últimos dias, né? O parecer do TCM, o problema da inegibilidade, esse dinheiro, até o dinheiro do bloqueio aí da prefeitura, que foi colocado também na sua conta, não tem sido fácil para o vereador Chaves, né? É uma série de tempestades, Márcio, mas quem tem Deus tem tudo, e quem tem consciência também não baixa a cabeça. Eu, sinceramente, tenho recebido ultimamente uma tempestade de coisas que não são boas, de notícias ruins e ações da justiça. Como a gente viu aquela decisão do TCM, ali, no meu último mês, após o bloqueio das contas, eu senti que eu ia ter problema com o índice da saúde. Pelo fato do dia 29, eu tinha até o dia 3, mas como o bloqueio aconteceu dia 29, como a gente sabe, eu ainda deixei R$352 mil à disposição da saúde, que infelizmente não deu para lançar na conta pelo fato desse bloqueio. E eu cheguei no global a somar 14,84, o gestor atual 14,71, mas no geral o meu índice caiu para 12,52 e o dele cresceu para 17%. Mas eu conversei, as únicas pessoas que eu conversei antes disso acontecer foi com Eudete, a minha esposa, e com meu filho Abel, que ficasse em silêncio, mas que eu estava com um certo receio dessa rejeição. Mesmo ciente que o índice de saúde, ele é analisado durante os 12 meses do ano. O índice tem a sua anualidade e não é semestral. Mas foi julgado individual e isso aconteceu. Mas eu estou na esperança de reverter o quadro, de haver uma reconsideração. Fui a Salvador, procurei ao escritório de contabilidade que me assessorava quando prefeito, e eles me dão uma esperança muito forte. Agora só resta mesmo confiar em Deus e pedir que as coisas aconteçam favorável para o meu lado, para que eu possa assim também receber algumas coisas boas. Chaves, a esperança também seria, como você disse aí, que anual, no caso 15%, que dividisse para os dois, era mais ou menos uma. Não, essa seria a esperança? Ela fecha os 15% para os dois, ela fecha os 15%, porque 14, juntando os dois vai dar 14, juntando a soma dos 84 com os 71, ultrapassa os 15. Mas vamos esperar, aqui eu quero desanimar, mas vou acreditar. E se por acaso não der certo, eu tenho absoluta certeza e convicção que não foi por um erro de fraude, não foi por um erro de verba, assim, um centavo para o meu bolso. Foi um erro que eu não cumpri com isso, porque, segundo os contadores da Econtap, que há mais de 30 anos, que vem assessorando, inclusive desde o início da gestão de Lula, de Tista, ele já era o contador desse nosso município, da prefeitura. E eles me disseram que foi a primeira vez que eles viram um índice julgado em apenas 6 meses. Eles questionam a nulidade, isso é uma questão, e também passei para ele o ofício do bloqueio do dia 29, passei a denúncia feita por mim na Justiça Federal à Caixa Econômica por me bloquear,
porque afinal o prefeito atual não teria tomado posse ainda, ele estava eleito, mas não era prefeito ainda no dia 29. O procurador jurídico que preparou o ofício e assinou com o prefeito não era procurador ainda, porque o prefeito teria que tomar posse. Depois da posse ele teria que convocar o seu procurador e dar posse, né? Mas infelizmente foi tudo antecipado. Isso acho que deve contar também. O que ficou à disposição da saúde também deve contar. E o que eu escuto dos contadores é que pouquíssimas prefeituras elas cumprem o índice mensalmente. A prefeitura atual, o índice atual hoje do município de Jeremoabo está defasado em mais de 700 mil. O gestor vai ter que se virar nos 30 para arrumar 700 e poucos mil reais para jogar na saúde, para ele obedecer o índice de 15%, para ele estar lá embaixo hoje. Entendeu? Ele vai ter que se virar nos 30 para arrumar mais de 700 mil. No final, ele vai equilibrar o índice dele no final da gestão, no último dia do ano de 2019. No último mês, né? E como eles disseram, que é a primeira vez que viram isso, porque os prefeitos conseguem equilibrar a partir do terceiro quadrimestre. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas é assim mesmo, né? É fato, né? Eu tenho várias arestas, várias brechas para recorrer. E de repente, logo na mesma semana, quase, vem essa outra bomba dos ônibus. Que para mim foi pior 1000 vezes, né? As pessoas sempre pedindo para eu orar a Deus, pedir a Deus para ele me ajudar, que podia confiar. Eu disse, não, eu do índice, a culpa foi minha, eu não vou pedir a Deus para querer reverter um quadro de uma coisa que eu tinha consciência que não cumpri. Agora, dessa decisão do TRE, recurso vencido, né? Eu pedi a Deus, orei a Deus bastante, implorei que Ele me escutasse a minha prece, que Ele olhasse para mim, porque eu não poderia pagar por uma injustiça, porque esses ônibus escolares denunciados não eram ônibus do nosso município, eram ônibus doados por um colega prefeito, um prefeito, onde ele mandou de Santa Brígida. Nós temos várias testemunhas aqui, se precisar ter mais de 100 testemunhas. Rosineide ali em cima se prontificou, porque o motorista chegou lá e ela perguntou, você é de onde, que eu nunca tive isso, eu estou vindo Paulo Afonso, o da Baixa dos Quelés. E se você for procurar outros ônibus que também fizeram movimento na nossa campanha, ônibus escolares que também não rodava, tem o nome escolar, mas não rodava. O Zé Romildo ali da Baixa dos Quelés, ele trazia os alunos, ele era funcionário da empresa do transporte escolar, mas ele transportava os alunos no amarelinho, um dos amarelinhos. O dele, que ele comprou com o nome escolar, era só para trazer os passageiros dia de sábado. Mas infelizmente aconteceu, né? Resta-nos uma luz no fundo do poço. Eu lembro, Chaves, antes eu só dar uma pausa aqui, mas eu lembro que até na campanha eleitoral existia até a brincadeira, ônibus de outra cidade, os ônibus de outra cidade e tal. Tá trazendo o povo de outra cidade. Isso, de outra cidade, você lembra dessa brincadeira? Ele dizia que era o povo de fora, o povo de Paulo Afonso era o povo de Cido Quinto, o povo não sei de onde, de Pombal, Cícero Dantas, porque veio alguns de Pombal, o Ricardo Maia ajudou também. Ônibus, no caso. Foi, mas infelizmente aconteceu, né? A gente procurou o nosso advogado e ele nos aponta uma luz no fundo do túnel. Foi perdido o prazo mesmo? Foi perdido o prazo, né? Não sei o que aconteceu. Perdemos o prazo, era um processo físico, né? Não é via internet. E o nosso advogado de Salvador, ele estava nos Estados Unidos, mas também ele não está no processo. Nesse processo, ele disse que se estivesse no processo, ele teria sido avisado de imediato, porque ele disse que quando acontece qualquer coisa, envia para os advogados. E aconteceu, e eu não vou culpar ninguém, não vou reclamar de ninguém, simplesmente irei lutar um pouco para ver se há possibilidade, que é bastante difícil, mas eu acredito que Deus vai agir em alguém, entendeu? Acredito muito, tenho fé. Se não der certo, eu vou me conformar, mas eu estou confiante que Deus vai agir em alguém, mostrando
que a justiça dele prevalece e é superior a todas as justiças feitas aqui na Terra. Então, sua expectativa ainda é que esse problema da inegibilidade, que não é claro, não é só hoje do vereador Chaves, mas também da vereadora Diana, do Josemar, não é isso? Você ainda tem fé que consiga se reverter? É algo que não existe mais recurso, né? Tinha um recurso até o prazo. Venceu o prazo, martelo batido, prego batido, ponta virada. É algo difícil, né? Mas estamos aí. O vereador Chaves, mesmo com você que ser um homem de fé, mesmo com essa fé que você está ainda de, quem sabe, ser revertida essa história, esse quadro, já pensa também numa possibilidade, já tem alguém já de olho assim, que pode ser o substituto, que o Chaves pode apontar? Não, se não, não tenho assim a pessoa ainda, mas tenho absoluta certeza que terá o meu sucessor. Terá. Isso aí é indiscutível, porque muita gente está pedindo, e também, se não estivesse pedindo, eu iria apresentar alguém, porque eu pretendo que a minha voz, mesmo calada, sem autorização do eleitor, ela vai permanecer. Essa voz vai continuar. E alguém, quero que seja minha, mas se não der certo, alguém vai estar no meu lugar, com essa mesma voz, defendendo o nosso povo, a nossa população jeremoabense. Na sua visão, vereador, você acredita que existe uma marcação maior em cima da sua pessoa, da Diana, especialmente vocês dois que concorreram ano passado? Existe, sim, um pouquinho de respeito para minha pessoa, porque eles já me conhecem. Diana está chegando agora. Eu até disse para ela que eu sentia muito por ela e torço muito por ela, mesmo que eu não consiga, que eu tenho 2 problemas, ela tem um, e não vejo ela como merecedora de ter a sua liberdade de ser candidata a cassado. É uma pessoa batalhadora, que representa muito bem o eleitor que acreditou nela, e ela não merece, assim, no seu primeiro mandato, ser castrada a sua possibilidade de ir para uma reeleição. Eu já tenho 7 mandatos, estou muito satisfeito, não satisfeito de sair agora dessa maneira. Eu queria sair com o não da população, mas se acontecer, eu estou tranquilo da minha trajetória feita. Sempre busquei ser honesto, não sei se sou, mas sempre corro atrás disso. A minha fé em Deus eu sempre busco, nunca se completa, porque quando se completa a gente pode se acomodar, mas eu acredito muito em Deus. E as 2 coisas que eu primo muito é minha fé em Deus e o que meu pai me ensinou, que é ser honesto, né? E uma marcação que eu sinto, que ontem eu até me questionei silenciosamente, e hoje eu vou abrir a boca sem ter abrido nenhum momento anterior a esse. Eu disse, meu Deus, eu sou culpado de tudo. E por que estou aprovando esses projetos da gestão atual? Eu deveria ser contra todos, mas depois eu imaginei na população, no povo que precisa. Os projetos bons a gente não pode renegar, mesmo sendo acusado de culpado de tudo. Você vê que o INSS, ontem aconteceu um bloqueio de 701 mil e fração, e o chefe de gabinete vai aos microfones da Jeri FM e joga a culpa tinha todo Chaves, também Anabel Intista, né? Mas a maior culpa ele jogou sobre os meus ombros, mostrando algo lá que não justifica, né? Porque toda gestão, quando ela falha com o INSS, ela é bloqueada. Vários outros gestores já sofreram bloqueios. Eu não sofri nenhum bloqueio nesse ano e meio que fiquei à frente do município. Eu tenho como provar, porque o gestor sofreu 2 bloqueios. Depois de 1 ano e 6 meses, a culpa ainda é minha. Eu até achava que ele dizia que os primeiros 6 meses era para equilibrar e ajustar os erros que eu deixei. Muita coisa errada, então esses 6 meses primeiro é para equilibrar e botar as coisas no lugar. A partir de janeiro, vamos começar
Tudo aí vai ser tudo diferente. Já passaram os 12 meses, está passando e nada mudou, só piorou. O reajuste, tão prometido por ele, eu não cheguei a prometer, mas eu cumpri o reajuste dos professores, dos 60% e dos 40% em 2017. Em 2018 eu cumpri o reajuste dos 40%. Não dei garantia aos professores, uma classe que eu prezo muito, que eu admiro, que eu amo, que eu gosto, de muita competência, mas não garanti porque não tinha nenhuma possibilidade no momento. Mas já estava com levantamentos na minha mão, já estava certo que se fosse eleito, teria que tomar uma posição e fazer uma redução de despesas com contratos, mexer também nas secretarias, mas o povo não quis, o povo escolheu o candidato, é de direito do povo, não deu certo. Agora o gestor prometeu, 2018, prometeu que iria cumprir, não cumpriu, e estão aí os coitados professores com 2 reajustes atrasados. E correndo o risco agora de sofrer aí alguma coisa, porque entrou muito dinheiro no mês de dezembro, dos anos que eu acompanho, inclusive os anos que eu fiquei. Esse foi o ano que mais engordou os cofres públicos, né? Mas infelizmente veio esse bloqueio. Mas por trás desse bloqueio, o que sobrou e o que vai entrar dia 20, que a parcela vai ser a menor que essa do dia 10, dia 30 também vai ser muito menor. Eu torço que melhore para que as pessoas recebam o seu salário, o seu 13º, mas infelizmente eu vejo um risco muito grande. Não quero que aconteça, porque ele tem que pagar esse mês, o mês de novembro, que está sendo pago, o mês de dezembro e o 13º. Não é fácil para uma gestão, mas eu torço que ele consiga realizar e melhorar a situação de todos os funcionários do nosso município, que eles são merecedores, não tem culpa de tudo que vem acontecendo, não é culpa deles, eles não têm culpa de nada disso. A culpa é dos gestores, como eu tenho a minha parcela de culpa, ele tem em querer engordar o município com contratados. Eu tive 600 e poucos contratados e hoje tem mais de 1.100, né? Então isso dificulta muito, e isso o INSS sobe muito. Hoje pela lógica, né? O gestor, se fosse pagar certinho o ano passado, de julho a abril de 2018, julho de 2017, 2018, ele teria que pagar uma média de 900 mil por mês, mensalmente durante o ano, mas infelizmente só pagou 33 mil durante o ano. Aí a culpa é de Antônio Chaves. Então eu estou levantando tudo direitinho. Eu até, se puder, depois, se você achar que devo, posso ir mais preenchido, mais preparado para uma entrevista, mostrar direitinho, se você achar que devo, e se também quiser, né? A gente marca para a semana, se você quiser. A gente já deixa marcado aqui a semana, sexta-feira. Eu vou lá, né? Dessa sexta na outra, a entrevista da semana já fica na sua mão. Pronto, eu levo tudo detalhadozinho, tintim por tintim, o que paguei durante o meu ano de 2017, o que paguei em 2018 e o que a gestão atual pagou nesse ano e 6 meses também. Porque uma das coisas que me surpreende, que não dá para justificar, está aqui esse documento, a gente conseguiu um demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, ele de 28 de maio de 2019, e tem outro aqui do que eu deixei no primeiro quadrimestre do ano 2018, janeiro a abril. Quando eu me afastei da prefeitura, eu deixei esse valor, esse débito da prefeitura. Eu deixei um débito que não é meu. Eu tenho certeza que eu fiz parte dele. Mas essa dívida, ela vem desde o início de Jeremoabo. Ela vem de Capitão Bento, de Hugo, de Abelard Santana, de Vicente Paulo Costa, de Dr. Sá, de Deda.
Quando chegou em João Ferreira, essa dívida teve que ser parcelada. Foi ajustada, equilibrada, e João Ferreira parcelou. Mas mesmo assim essa dívida conseguiu, ou ela não conseguiu ser freada, ela conseguiu crescendo. Aí entrou o Dalvio, continuou parcelando, pagando, veio o Tista por 3 mandatos, continuou parcelando e pagando. Quando não paga, vem um bloqueio. Aí veio o Dr. Spence, continuou parcelando e pagando, sofreu alguns bloqueios, mas assumiu, não é? Depois veio Anabel, veio Pedrinho, continuou parcelando e pagando, Anabel, e eu no meu ano de 6 meses também parcelei. Eu fui fazer o parcelamento, fui infeliz, porque se eu deixasse lá, o primeiro mês de julho, o FPM era bloqueado todinho, mas eu fiz questão de parcelar. Eu não queria isso. Corri mais de 30 dias indo para a Receita Federal. Lá, o funcionário estava de férias. A outra que sabia fazer esse documento de parcelamento estava tratando dos dentes. E quando chegou na última semana para eu entregar ao município, eu desesperadamente falei com o doutor D'Alessio, ele disse: vamos denunciar a Justiça Federal. Aí fui lá para a Justiça Federal, denunciei que queria fazer o parcelamento e estava sem funcionário, que não queria fazer. O juiz mandou a gente lá, deu a ordem e o parcelamento aconteceu. Só que o gestor não cumpriu. O gestor contratou uma empresa de Recife por 890 mil. Segundo o irmão do gestor, nessa tribuna, ele disse que essa empresa foi contratada para reajustar o INSS, diminuir valores e sobrar algum dinheiro para o município do que tinha lá. Segundo o irmão do gestor, e o pior, o que está lá no histórico dessa empresa, é que essa empresa estava sendo contratada para qualificar os funcionários públicos do nosso município. E nunca teve uma assembleia, nunca teve assim um curso de capacitação com o nosso funcionário. Então, a gente descobriu, era de 890 mil, ela pagou 3 meses de 150 mil, 144 mil, e somou aí um pagamento de quase 154 mil. Aí nós blecamos, ele blecou. Então, o débito que ficou comigo, desses prefeitos todos que passaram, incluindo Tista, Pedrinho, eu, nessa data, no dia 25 de maio de 2018, ficou um débito, uma dívida consolidada líquida com a Receita Federal, do início das gestões anteriores até essa data de 25 de maio de 2018, ficou lá uma dívida de 37 milhões, 546 mil, 630 reais e 53 centavos. 37 milhões, 546 mil, 630 reais e 53 centavos. Em apenas 10 meses, essa dívida cresceu. Em 10 meses, essa dívida saiu de 37 milhões para 58 milhões, 528 reais e 58 milhões, 528 mil, 507 reais e 86 centavos. Cresceu mais de 20 milhões a dívida com o INSS em 10 meses. E a culpa é de Antônio Chaves. Antônio Chaves nunca foi bloqueado nos 18 meses que administrou. E, infelizmente, irresponsavelmente, o chefe de gabinete, sem nenhum preparo, sem conhecimento, porque o advogado deveria ir mais preparado, deveria ir mais capacitado para não falar tantas loucuras de mentira e acusações falsas. Então eu, a ex-prefeita Anabel, o ex-prefeito Pedrinho, o ex-prefeito Tista, já estamos entrando com uma ação contra o chefe de gabinete do município de Jeremoabo, porque nós precisamos ser respeitados. Ele disse que a gente pegava dinheiro mensalmente e não repassava para o INSS. É o que ele disse. O ex-prefeito interino Chaves e a ex-prefeita Anabel agiram de má fé. Descontava dos funcionários e não repassava. Ficava com esse dinheiro
e não repassava para o INSS. Ano após anos. Não foi um ano só, não. Foram muitos anos sem repassar. Nós ficávamos com dinheiro e não repassar para o INSS. Segundo ele falando aí. Segundo ele falando. Então, isso ele irá provar na justiça, né? Diz também que eu, juntamente com a ex-prefeita Anabel, fazia o que se chama de apropriação indébita. Herdaram tiveram uma herança maldita, né? Ele recebeu essa herança maldita de Antônio Chaves, e que esse bloqueio foi fruto da má-fé de Antônio Chaves, da ex-prefeita Anabel. Então, isso faz com que a gente estejamos respaldados para entrarmos com ação contra o chefe de gabinete, para que ele prove para a sociedade que isso aconteceu e que realmente eu sou o culpado de tudo que vem acontecendo, em especial desse bloqueio, porque bloqueio acontece na gestão de quem está lá, e acontece pelo fato, os fatos acontecidos dentro da gestão, e não por ex-gestores. Ô Chaves, você como vereador hoje, oposicionista, tem visto dessa forma? Como tem sido sua visão? O governo atual joga muito a culpa nas costas dos governos anteriores, não assume seus defeitos, suas culpas. É mais ou menos assim? Não, vive querendo se esconder. Isso é o ponto fraco da gestão. Apesar da pouca competência, apesar da falta de responsabilidade, eles não assumem os seus próprios erros, porque erros acontecem em qualquer gestão, com qualquer pessoa. E quando eles são assumidos, esses erros vão deixando de acontecer, porque você assume a responsabilidade de melhorar. Agora eles vivem se escondendo atrás do invisível para dizer que não tem culpa e não assume a própria culpa. Mas eles deveriam assumir a própria culpa, porque seria muito melhor para eles moralmente do que ser provada essa culpa sem eles assumirem. Muito bem. Chaves, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, como você, um homem que tem uma vida política pautada na honestidade, as pessoas te veem muito assim, se você procurar saber das pessoas, as pessoas olham para você e vê uma pessoa honesta, uma pessoa querida também. Como é que você vê, você que teve sempre uma campanha pautada, sua vida pública pautada na honestidade, né? Pregando isso, honestidade, e agora vê outras pessoas lhe chamando de ficha suja? Isso, na verdade, dói, entendeu? Eu suporto porque quando eu olho para trás, para bem longe, para 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, eu vejo que o maior homem, ele foi crucificado injustamente. Eu vejo que Jesus foi condenado e trocado por um ladrão. Jesus foi humilhado no meio de dois ladrões crucificados. E quem seria eu para ir para o desespero ou partir para a violência por uma acusação que não me atinge? Porque o bloqueio não aconteceu por fraude de 1 centavo. O bloqueio aconteceu porque eu não fiquei os 12 meses na gestão e porque o índice foi ajustado em 6 meses, quando é anualmente. Mas não foi por fraude nenhum, graças a Deus. E essa situação que me deixa ficha suja de verdade, que é a do transporte, a minha consciência em nenhum momento me acusa disso. Porque o transporte, eu nunca me envolvi, eu nunca busquei, eu nunca pedi a ninguém, mas a equipe pediu aos amigos de fora e eles nos ajudaram. Então é algo que eu vejo até como injusto. Se a justiça apurasse mais, tivesse mais provas, se tivesse as testemunhas e também se fosse atendido a defesa no tempo, com certeza nós estaríamos passando por isso. Mas infelizmente nos passamos, mas eu digo para você que ser chamado de ficha suja é chato. Mas eu, graças a Deus, continuo consciente da minha busca de honestidade. Muito bem, Chaves. Agradeço muito a sua participação.
marcaremos dessa sexta a outra, né, na próxima sexta, dessa sexta a 8, para que a gente possa fazer um bate-papo mais completo, com mais detalhes. Com mais certeza, porque, Márcio Lima, uma das coisas que eu não gosto é de ir na dúvida, de falar algo que falta uma vírgula. Porque não é correto você acusar ninguém injustamente. E quando a gente acusa, como eu sempre digo nessa tribuna, no dia que eu falho, eu sou falho também, mas quando eu erro, eu sou capaz de me curvar e pedir desculpa ou perdão até se for necessário. Mas eu faço de tudo para isso não acontecer. Quando eu digo algo aqui na Câmara, eu digo com firmeza, com segurança, sem deixar brecha. E quando fica alguma brecha que o colega vem, eu esclareço. É como eu disse ontem, a dívida, eu não acuso o gestor de não ter cumprido, porque 900 mil reais por mês é muito dinheiro para um gestor repassar para o INSS. Ele nunca passa o total, ele passa a parte, ele parcela em 170 mil, como deixei parcelado, quando o valor é 500 mil por mês. Então o que acontece? Essa dívida só tem é uma bola de neve que eu acho que nenhum gestor irá eliminar. E elimina se ele não deixar um contratado na prefeitura. Porque quando ele contrata, essa dívida, essa despesa aumenta. Porque recolhe do funcionário, muitos funcionários recolhem muito mais e às vezes não repassam. Muito bem, Chaves, obrigado pela sua participação e a gente deixa aí o espaço aberto se você quiser fazer mais algum esclarecimento. Eu te agradeço, Márcio, de coração, por você me procurar para alguns esclarecimentos e dizer que estou à disposição da Rádio Alvorada. Agradeço também a rádio, nas pessoas da sua direção, né? E que estamos aí. Para a semana estaremos juntos de novo, se você achar que devo, né?